Aleluia. Graças a Deus. Quem está feliz, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meu irmão? É teu coração. Essa noite é uma noite de festa. Hoje é o 4º domingo do mês. Amém? E o tema do culto hoje é segunda chance. A gente vai fazer um culto um pouco diferente, porque geralmente a gente tira o momento do ofertório depois que termina o momento do louvor. Eu sempre faço a apresentação dos visitantes, né? E trago uma palavra introdutória e a gente entra no momento do ofertório. Só que hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai deixar o momento do ofertório para o final do culto. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para a igreja. Segunda-feira agora nós iniciamos uma campanha aqui na igreja. E hoje é o 6º dia ou o 7º dia. E nós estamos em uma campanha de batalha espiritual. E o objetivo dessa campanha é enfraquecer as fortalezas das trevas. Você já viu que tem momentos, ou melhor, tem horas que você olha para os céus, amém? Não se distrai não, né? Por favor. Já viu que tem momentos que você olha para o céu está azulzinho, aleluia, mas daqui a pouco começa a ventar, e numa fração de poucos minutos tudo muda, e aquelas nuvens pesadas, elas tampam aquele céu azulado, e de repente o dia fica acinzentado, parece que está quase noite. Quem já percebeu isso diz amém. Amém. Então vamos pensar, amém? Sendo o céu azulado, representa um dia de tranquilidade e uma caminhada de tranquilidade. E esse momento nebuloso e cheio de tempestade representa um levante do inferno. E você já viu que somente um vento, o mesmo vento que traz aquelas nuvens carregadas de tempestade, amém? É o mesmo vento que pode soprar no sentido oposto para fazer com que aquelas nuvens carregadas vá para o meio do oceano, amém? E sobre nossas cabeças fique azulado. Quando a gente ora, quando a gente entra em guerra por uma causa, qual é o objetivo? Que o vento de Deus sopre para que toda nebulosidade, para que toda tempestade seja dissipada e a luz de Deus tome conta dos nossos corações. E eu quero trazer uma palavra para você. Há umas semanas atrás eu estava orando, glória a Deus, e Deus trouxe uma revelação para o meu espírito em cima do livro do profeta Ezequiel. E você que já leu o livro do profeta Ezequiel, graças ao nome do Senhor, você sabe que o livro do profeta Ezequiel é um livro um pouco difícil. Bendito seja o nome do Senhor. E para você não falar besteira, você tem que estudar, amém? Principalmente o capítulo 1. O capítulo 1, ele é meio cabeludo. Bendito seja Deus. E algumas semanas atrás, Deus trouxe uma palavra para o meu coração em cima de Ezequiel capítulo 1. Amém? E eu orei durante alguns dias para que Deus trouxesse clareza para o meu coração e eu pudesse entender de fato o que Deus queria trazer para a minha vida e o que Deus queria trazer para a vida da igreja. E eu quero compartilhar com você. Então pega a sua Bíblia, é de suma importância que você preste bastante atenção, porque como eu disse, o livro de Ezequiel é meio complicado. Amém? Principalmente o capítulo 1. Porque o livro de Ezequiel, ele é um livro muito... O livro de Ezequiel parece até um livro apocalíptico, porque é um livro muito cheio de figuras, é um livro cheio de imagens, glória a Deus, e se a gente não entender bem, a gente fala besteira, glória a Deus. E o pastor de vocês não pode falar besteira, né? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Amém. Pensei que eu estava sozinho. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Estou gostando da equalização desse microfone meu. Uma mão, sedução para a mão, microfone, qualquer coisa do glória a Deus. A gente fica rouco, mudo aqui, se o microfone não estiver no padrão. Glória a Deus. Vai ter que ser atalaia por muito tempo. Ezequiel capítulo 1, abra sua Bíblia aí.
Quem abriu, diga, eu já estou na sintonia. Amém? Então vamos começar a palavra. Ezequiel capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 13. Se a criança começar a gritar, leva ela para fora um pouquinho. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Cusi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como cor de ambar que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos os 4 tinham rostos de leão. No lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi. E também tinham rosto de águia. Todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra. E 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, ia. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, e o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saía um relâmpago. Diga comigo, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Mais uma vez, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Bem, eu quero dar um tema para essa palavra, e o tema é: quando a glória vem. Diga comigo, quando a glória vem. Irmãos, essa palavra é uma palavra que Deus trouxe por revelação no meu coração. Porque é uma palavra difícil, glória ao nome do Senhor. E quando a gente, todo pregador, ele não vai querer escolher uma palavra difícil, ok? Porque uma palavra difícil vai desafiar ele mais e vai ser mais complicado. E às vezes uma palavra difícil, a plateia, o público que está diante dele não captura, não compreende. Então é muito comum o pregador escolher palavras mais óbvias, palavras mais claras, de fácil compreensão. Mas eu entendo que o pregador e o pastor, ele não pode falar somente daquilo que ele acha ser o mais conveniente, ou ele também não pode falar apenas aquilo que ele acha que o culto pede. Mas ele precisa falar aquilo que o Espírito traz para o seu coração de revelação. E eu posso dizer para você que essa palavra é uma palavra que o Espírito trouxe para o meu coração em oração e revelação. Ezequiel, ele foi um profeta, diferente de Jeremias, porque Jeremias, ele foi um profeta que profetizou para o povo de Deus, que era o povo de Israel, Judá e Israel. Jeremias, ele profetizou para o povo não estando no cativeiro. Então é mais ou menos assim: Jeremias profetizou o caos, Jeremias profetizou acerca do sofrimento, Jeremias profetizou acerca do juízo de Deus, mas ele estava falando de algo que iria acontecer.
Ezequiel não. Ezequiel, ele estava onde? Cativo. Ou seja, quando Deus levanta Ezequiel para profetizar, aonde Ezequiel estava? Dentro da sua casa. Mas ele não estava dentro da sua casa em Jerusalém. Ele estava dentro da sua casa, aonde? Lá na Babilônia. Bendito seja Deus. Diz a Bíblia que a casa dele era de frente para o rio Quebar. Então, ou seja, Ezequiel, ele foi o profeta que profetizou, estando já vivendo um grande sofrimento, vivendo já um grande caos. E diz a Bíblia que estava ele lá dentro da sua casa, de frente para o rio Quebar, e de repente o Senhor enche Ezequiel da glória dele, o Senhor enche Ezequiel da presença dele, e eu imagino que Ezequiel deve ter tido um arrebatamento de sentidos. É como se a mente dele saísse dessa dimensão terrena e ele entrasse numa dimensão espiritual, e ele fica talvez por horas dentro de um êxtase espiritual, e Deus trazendo visões, trazendo revelações. E quando a gente começa a ler, eu não li o capítulo de Ezequiel todo, o capítulo 1, mas pelo pouco que você leu, você já viu que as visões que Deus deu para Ezequiel eram demasiadamente emblemáticas, eram visões completamente delicadas, e para entender essa revelação, ele precisava de verdade vir dele mesmo e se colocar diante de Deus. Senhor, o que tu está me mostrando é muito complexo, então me dá discernimento, abre a minha visão. E a gente vai começar a fazer isso. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Lá no versículo 4 diz que quando Ezequiel ele é pego pela mão e ele é levado em revelação, diz assim: olhei, versículo 4, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Então a primeira coisa, tribulações e corpos, hein? Só o sangue. Aleluia! Olha que a primeira coisa que Ezequiel vê, o Senhor pega Ezequiel pela mão, coloca Ezequiel de frente para o rio Quebar, e a primeira coisa que Ezequiel vê é um vento tempestuoso. E de onde vinha o vento tempestuoso? Do sul? Do leste? Do oeste? Não. O vento tempestuoso vinha do norte. E segundo a revelação bíblica, o norte era o lugar aonde estava o trono de Deus. Então Deus sempre levava o povo a se voltar na direção do norte para reverenciá-lo em adoração. Então o norte é o lugar aonde profeticamente Deus se assenta, aonde está o seu trono. Aí o que Ezequiel vê? Um vento tempestuoso vindo de onde? De onde estava o trono de Deus. Então a primeira coisa que Deus estava trazendo para Ezequiel: tudo isso que vocês estão passando vem da minha parte. E vento na Bíblia é sinal de juízo. Então a primeira revelação que Deus estava trazendo para Ezequiel, através dessa glória que veio sobre ele, é o seguinte: eu estou trazendo juízo sobre essa terra, e você está envolvido nisso. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Isso faz a gente entender que se nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, seja qual for o vento que vem, ele vem com a permissão do Senhor, e na hora que Deus quiser, da mesma maneira que o vento veio, o vento vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Aí não continua, não é só o vento. Aí diz que no vento tempestuoso ele viu uma grande nuvem. Então veio um vento tempestuoso e Ezequiel viu uma nuvem. Quando nós olhamos para o Pentateuco, nós sabemos que um dos fenômenos teofânicos de Deus é o manifestar da presença dele através de uma nuvem. Lembra que quando o povo estava no deserto, havia uma nuvem que os conduzia e os protegia do solo. O que
que a nuvem representa na Bíblia? A nuvem representa a glória de Deus. Então veio o vento do norte, mas não veio somente o vento, veio também a glória de Deus. Pastor, será que no meio do vento eu posso crescer espiritualmente? Será que no meio do vento eu posso decolar espiritualmente? É verdade que sim. O diabo é aquele que quer colocar na nossa cabeça que o vento é para nos matar, que o vento é para nos destruir, que o vento é para nos afastar de Deus. Mas eu quero que você saiba, no meio do juízo tem glória, e essa glória quer te envolver nessa noite, para que você saia desse lugar de descrédito e de vulnerabilidade, acreditando que Deus não está contigo e que a glória de Deus não está sobre você só porque você está passando por um grande evento. Mas aí Ezequiel não viu somente a nuvem. Aí diz o versículo: com o fogo revolvendo-se nela, e ao redor do meio dela havia uma coisa como cor de ambar que saía do meio do fogo. Então olha só, havia nuvem, em torno da nuvem havia fogo. Olha que coisa doida. Havia uma nuvem, em torno da nuvem havia fogo, e no meio da nuvem havia algo como cor de ambar. Que isso, pastor? Cor de ambar. Já viu? A gente fez em filme, né? Glória ao nome do Senhor. Já viu quando um metal ou ouro, alguma coisa assim, esses ferros? Ah, não, a gente já viu isso. Já viu quando você passa num serralheiro e o serralheiro está ali soldando uma chapa de ferro, sei lá como é o nome daquilo? Já viu a cor daquele treco que fica brilhoso, que nem fogo? Quem já viu, diga graças a Deus. É o fogo, né? Aquele metal é tomado por um fogo, por um calor, e aquele calor se transforma em uma cor meio amarelada, ao mesmo tempo avermelhada. Não é mais ou menos isso? Ou seja, quando Ezequiel diz: olha, eu vejo uma nuvem, em torno da nuvem tem fogo, e no meio da nuvem tem algo que reluz como cor de ambar. O que Ezequiel estava dizendo? No meio da nuvem tem algo que eu não consigo descrever, mas reluz como se tivesse um calor muito grande, é fogo. Olha só, o vento é o juízo, a nuvem representa a glória, e sabe o que representa o fogo? A santidade de Deus. Então Deus estava dizendo para Ezequiel: olha, tem juízo, tem prova, sim, mas tem glória, e no meio da glória tem fogo. Eu estou trazendo a minha santidade sobre a sua vida, sobre a vida dessa nação. Essa nação não vai se perder, mas eu vou operar no meio dessa nação. Interessante que o nome de Ezequiel é Deus fortalece. E Ezequiel, ele profetiza ali, ele profetiza por cerca de aproximadamente 22 anos. Durante 22 anos, Ezequiel profetiza. E Deus leva Ezequiel a viver muitas experiências. Tanto que alguns escritores chamam Ezequiel de um profeta pastor. Por quê? Porque nós sabemos que o profeta é aquele que vai trazer a revelação, é aquele que vai trazer a mensagem, aleluia. Mas o profeta não tem muito disso de apacentamento. Mas Ezequiel, ele estava vivendo num estado de êxtase tão grande que Ezequiel acabou exercendo um duplo ministério. Diz a Bíblia que quando as pessoas chegavam na sua casa, ali aflita e angustiada, para receber uma palavra da parte do céu, Ezequiel não apenas liberava a revelação que Deus trazia ao coração dele para aquele povo, mas Ezequiel também os apacentava, no sentido de trazer aconselhamento, trazer a orientação. Mas é interessante que, mesmo em meio a toda essa glória que Ezequiel estava vivendo e estava desfrutando, Ezequiel teria que lidar com as dificuldades do povo. O que você precisa entender? Deus quer te encher de glória, Deus quer te encher da santidade dele, mas você precisa entender que isso não vai fazer de você alguém isento a viver sofrimento. Isso não vai fazer de você alguém
alguém isento de vivenciar reprovação. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos ouvir pessoas que vão ouvir a nossa mensagem e vão se agradar da mensagem que sai da nossa boca, e ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, nós vamos ver e ouvir de pessoas que não gostam de nós, que não acreditam no nosso ministério ou que nos resistem. Porque elas vão olhar para a gente e vai dizer: você não é digno de falar a mim. Você tem isso. Você não é digno de falar a mim. Você tem isso. Você não é digna de falar a mim. Aí você tem essa limitação. E o Senhor sabia que Ezequiel passaria por todas estas dificuldades. E o que Deus faz Ezequiel entender? Essa glória que eu quero trazer sobre a tua vida é para que você aprenda a suportar todo tipo de dificuldade que você vai enfrentar. E no capítulo 3, versículo 7 de Ezequiel se depara com o primeiro desafio. Depois a gente vai voltar lá para o capítulo 1. O capítulo 3, versículo 7 diz assim: o primeiro desafio de Ezequiel, diz o versículo 7: mas a casa de Israel não te requererá dar ouvidos, porque não me queres dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Ou seja, o que Ezequiel precisava entender? No exercício do seu ministério, você vai ter que suportar a casa rebelde, você vai ter que suportar o obstinado de coração, você vai ter que suportar o duro de coração. Mas pastor, se Deus é comigo, as pessoas não deveriam abrir o coração de imediato, não. Qual é a temática que a gente está trabalhando aqui na igreja às terças-feiras? Nenhuma rejeição poderá definir a nossa história. Jesus foi vitimado pela rejeição, mas ele suportou a rejeição, porque a glória de Deus estava sobre a sua vida. Então suporte todo tipo de rejeição e de rebeldia. Deus é contigo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus é contigo. Aí lá no capítulo 2, versículo 4, Deus bate na mesma tecla. Capítulo 2, versículo 3 e 4. E diz assim: e disse-me: filhos do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que quando a glória de Deus vem, eu preciso suportar a casa rebelde, e eu preciso suportar aqueles que me resistem. Porque o que Deus falou para Ezequiel? Eles não vão querer te ouvir, mas você se posiciona e diga: assim diz o Senhor. O que significa isso? Resistir. E nós estamos em uma campanha de oração para que Deus quebre a força de um grande principado. E como nós conseguiremos vencer todo o ataque do inferno que nos impede de avançar? Diga comigo: resistindo. Eu falei sobre isso na escola bíblica dominical, né? Que a gente precisa resistir o diabo. E diz a Bíblia que quando a gente resiste o diabo, o que acontece? Ele foge de nós. Aleluia! Outra coisa que a gente precisa entender, que quando nós estamos diante de um ministério, a gente precisa suportar o sofrimento e a solidão. Diga comigo: todo profeta precisa aprender a suportar o sofrimento e a solidão. Uma das coisas que é muito conhecida na história de vida do profeta Ezequiel é que no nono ano em que
Ezequiel estava no cativeiro, no 9º ano, aproximadamente, o que acontece com Ezequiel? Sua mulher morre. Diga comigo, a mulher de Ezequiel morreu. E quando a mulher de Ezequiel morre, o que é de comum? Cortejo fúnebre, chorar, ficar um tempo na caverna, se lamentar pelo sofrimento. E Deus falou para Ezequiel: eu não quero que você chore pela morte da sua mulher. Eu não quero que você chore pela morte da sua mulher. De repente, você que não conhece muito a palavra de Deus, cruzes, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Como assim? Que Deus insensível é esse que não quer que eu chore pela morte da minha mulher? Deus queria dar uma lição a Israel, a Ezequiel, e essa lição precisaria ser dada ao povo. Ou seja, por que Deus não queria que Ezequiel chorasse pela morte da sua mulher? Porque da mesma maneira que Ezequiel estava perdendo alguém que ele amava muito, Deus também tinha perdido a aliança, ou melhor, tinha perdido a adoração do seu povo, porque o seu povo abandonou o Senhor, e o seu povo começou a adorar os deuses pagãos. Então era como se Deus tivesse vivenciado um corte na sua vida, uma grande perda na sua vida, e Ezequiel precisava entender como Deus estava lidando com aquele abandono de Israel. Mas pastor, eu já aprendi na teologia que a gente não pode atribuir a Deus limitações humanas. Deus não sofre como a gente sofre. Deus não se equivoca nunca. É verdade, mas Deus, para se fazer compreender, Ele precisa descer o seu nível para que Ele possa se utilizar de uma linguagem que o homem consiga entender. Quem está entendendo diz amém. É mais ou menos isso. Você quer trazer o entendimento para uma criança. Amém? Uma criança te faz uma pergunta, talvez cabeluda e talvez complexa, e você não quer mentir para aquela criança, mas ao mesmo tempo você não quer usar uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito complicada, de modo que a criança não entenda. Então o que você faz? Você codifica a mensagem, ou às vezes você usa uma forma lúdica, aleluia, para que através de uma brincadeira você consiga fazer aquela criança entender e você consiga dar a resposta para aquela criança, aleluia, para que ela entenda. Quem está me entendendo diz amém. Então Deus, muitas das vezes, Ele faz isso. Ele desce o nível para si, aleluia, igualar ao nível do homem, para que o homem consiga entender a mensagem que Deus estava querendo passar. Então quando Deus diz para Ezequiel: eu não quero que tu chore pela morte da tua mulher, Ezequiel, você precisa aprender a lidar com o sofrimento, você precisa aprender a lidar com a solidão, porque se você não aprender a lidar com todas essas coisas, você não terá força e nem resistência para prosseguir na carreira que eu tenho proposto para a sua vida. Diga comigo: quando a glória vem, eu aprendo a suportar a casa rebelde, os que me resistem, e a solidão e o sofrimento. Vamos voltar lá para o capítulo 1 rapidinho. Aí lá no capítulo 1, bendito seja Deus, nós lemos o versículo 4. Aí o versículo 5 diz: e no meio dela a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Então, ou seja, Ezequiel, ele tem uma outra visão. E qual a visão? Ele vê 4 seres, e esses 4 seres, eles não eram homens, mas eles lembravam seres humanos. Eles tinham semelhanças que parecia ser de um homem. E diz a Bíblia que ele viu
4 seres. E o nome desses 4 seres, diz a Bíblia, que eles eram querubins. E o que o querubim representa? A manifestação da glória de Deus. Então Deus continua imergindo Ezequiel num êxtase espiritual para que Ezequiel entendesse a profundidade da majestade da glória de Deus. De repente você vem à igreja, você canta, você dá glória, de repente você seja até batizado no Espírito Santo, mas você talvez ainda não compreendeu quem é Deus. De repente você ainda nem conhece Deus. A Bíblia fala de um homem muito íntegro, um homem chamado Jó. Ele era reto, ele desviava-se do mal, ele era alguém que buscava adorar a Deus, mas diz a Bíblia que Deus permite uma reviravolta na vida de Jó. E o que Jó começa a fazer? A murmurar. Jó começa a murmurar, Jó começa a amaldiçoar seu nascimento, Jó começa a amaldiçoar a vida, Deus começa, ou melhor, Jó começa a reclamar, ao ponto de Jó chegar para Deus e dizer: Deus, tu não errou. Deus, tu deve ter errado. Se eu sou alguém que sempre busquei viver uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida reta, como assim tu me permite passar por tudo isso? Como assim tu me permite sofrer todas essas coisas? E diz a Bíblia que Jó começa a murmurar, até que Deus confronta Jó, e Jó teme e treme diante do Senhor. E quando Deus confronta Jó, e Jó teme e treme diante do Senhor, o que Jó começa a fazer? Jó começa a adorar a Deus. E quando Jó começa a adorar a Deus, Deus vai trazendo sensibilidade para o coração de Jó. E Jó pôde então ouvir a voz de Deus. E Deus fala com Jó: comece a abençoar quem te abandonou. Comece a orar por quem falou mal de você. Comece a profetizar bênçãos sobre a vida dos seus amigos. E diz a Bíblia que quando Jó começou a fazer tudo isso, a vida dele muda. Todos nós desejamos que algumas coisas da nossa vida mudem, né? Aleluia! E quando a vida de Jó muda, qual é a declaração que Jó faz? Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço. Porque outrora, até então, eu só te conhecia de ouvir falar. E de repente você está 10 anos, 20 anos, 30 anos, alguns meses na igreja, e você ainda não entendeu a glória de Deus. Quer falar assim? E Deus nessa noite quer tomar a tua vida da glória dele. Sabe para quê, meu irmão? Para você não ser quem você tem sido. Alguém que hoje está na igreja, amanhã está no mundo, hoje está firme, amanhã está caindo, hoje está de bem com a vida, hoje está revoltado, hoje está querendo matar um pastor, amanhã está morrendo de amores. Saia dessa bipolaridade e se coloque diante de uma constância. Porque os apóstolos tinham as doideiras deles, tinham as suas limitações, mas eles não ficavam nessa bobeira de pé, caído, de pé. Não, irmão, eles iam chorar aos pés do Senhor, apresentando suas misérias, suas fragilidades, mas uma coisa eles não faziam: sair da presença de Deus. E isso é tão forte que até Pedro, que não estava num nível de maturidade tão grande ainda, não estava num nível de maturidade tão grande, mas ele era sensível. Ele era sensível. Pedro não estava num nível de maturidade tão grande. E quando Pedro traz Jesus e a ficha cai, o que Pedro faz? Joga tudo para os ares? Não. Ele ficou observando Jesus de longe, ao murmurar. Até que ele tem uma oportunidade, ele cola em Jesus de novo. E o que ele faz? Senhor, traduzido em minúcias, me dá mais uma nova oportunidade. Me dá mais uma nova oportunidade. E o que o Senhor disse? Amém, bonitão. Apacenta meus cordeirinhos.
apacenta minhas ovelhas. O que significa? Que Pedro tinha sido marcado por aquela glória. E ele entendeu, meu irmão, que ele não poderia abrir mão daquela glória. Deus levou Ezequiel a esse envolvimento, porque Deus sabia, aleluia, do quão difícil seria os processos na vida de Ezequiel. E se Ezequiel não tivesse imerso nessa glória, provavelmente ele não suportaria. Talvez você não tenha suportado porque está faltando glória. Mas qual é o tema dessa mensagem? Quando a glória vem. Então começa a clamar: glória vem, glória vem, glória vem. Aí vamos continuar. Aí diz que os 4 seres tinham a semelhança de homem. Aí diz lá, versículo 6: cada um tinha 4 rostos, e cada um deles 4 asas. Aí ele começa a explicar. E os seus pés eram pés direitos. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Pô, pés direitos? Então quer dizer que ele só tinha um pé? Aleluia! Eu fui pesquisar para entender o que significa pés direito. Aleluia! Aí eu fui buscar nas pesquisas. Ou seja, esses seres, eles não tinham pés como o nosso, porque nós sabemos que nós temos joelho, então a nossa perna dobra. Amém, gente? Mas os pés deles não tinham joelho. Então é difícil a gente entender. Glória a Deus, com a nossa mente é limitada. Eles não tinham joelho, então eram pés direitos. E eles não tinham pés como de homem, porque nós sabemos que os nossos pés, eles apontam à frente. Glória a Deus. Mas os pés deles eram pés como se fossem de cordeiros. Aí diz aqui, vamos continuar, fica assustado não. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés como a planta do pé de uma bezerra, luziam como cor de cobre polido. Então eles não tinham joelho, glória a Deus, e eles não tinham pé como o nosso. Amém? Eram pés como se fosse de cabra. Por quê? Porque eles tinham essa flexibilidade de andar perfeitamente tanto para frente, como eles tinham essa habilidade de andar perfeitamente para trás, como eles tinham essa habilidade para andar perfeitamente para a direita como para a esquerda, porque esses seres, eles tinham 4 rostos. Você vai entender o que isso significa. Pastor, se eu tenho uma visão dessa, eu caio da cama. Se eu tenho uma visão dessa, eu caio da cama. Louvado seja Deus. É assustadora. Mas a glória de Deus, ela é assustadora. A glória de Deus, ela é assustadora. Por isso que todo grande homem, toda grande mulher, quando ele vê a glória de Deus, ele é tomado por temor e tremor. Eles caem no chão e ficam pasmos. E a gente pensa que a gente está no ápice da glória de Deus, meu irmão. A gente não experimentou nem um terço da gotícula da glória. E o que Deus está querendo nos levar, meu irmão? A entrar numa dimensão de glória. Sabe por quê, meu irmão? Qual é a bandeira que Deus nos levou a levantar no ano de 2020? Arrependimento. Arrependimento para quê? Para a gente continuar malhando trigo no lagar, se sentindo pobre e coitado. Não, meu irmão. Arrependimento para a gente viver uma glória maior. Ezequiel estava no cativeiro. E o que Ezequiel experimentou? De glórias maiores. Aí vamos dar um salto. Versículo 10. E a semelhança dos seus rostos era como? De homem, de leão, de boi e de águia. Glória a Deus. A gente vai ter que fazer umas anotações, que não dá para gravar tudo depois, essas coisas. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Eram 4 seres. Glória a Deus. Então imagine assim: um Henrique aqui, um Henrique aqui, um Henrique aqui, um Henrique aqui. Aleluia. Desses quando você vai para o cinema, que você bota aqueles filmes. Hã? 3D,
Glória a Deus, isso aqui é Matrix, não, isso aqui é céu. Louvado seja Deus. Ou seja, por que eram 4 seres e eles tinham 4 rostos? Porque o número 4 é o número da terra. O número 4, assim como o número 7 é o número da perfeição, o número 6 é o número do homem, o número 5 fala do número da cura, porque fala das letras de Jesus, e maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O número 5 é o número da cura, o número 4 é o número da terra. Ou seja, por que o número da terra? Porque fala dos 4 pontos cardeais. Então, o que Deus estava querendo dizer para Ezequiel? Essa glória que eu tenho sobre a igreja, essa glória que eu tenho sobre Israel, não é para ficar aqui dentro da Anadote, não é para ficar aqui dentro do Viegas, mas é para tocar as 4 dimensões da terra. Então, Deus de fogo, o Deus de glória, vai de norte a sul, leste a oeste. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a sua Senhor. Aleluia! Aí esses rostos, um tinha rosto de homem. Quando a Bíblia fala de rosto de homem, a Bíblia está falando de inteligência. Então Deus traz a sua glória sobre nós, Ele imprime em nós um ministério, como Ezequiel era um profeta, aleluia. Mas quando Deus imprime em nós a sua glória, e Ele imprime em nós o seu ministério, uma das primeiras coisas que Deus quer nos dar é inteligência. Rosto de homem fala de inteligência. Rosto de leão. Quando a gente pensa no leão, a gente pensa no rei da selva. E rei da selva não pode ser coragem, não pode ser covarde. Então, quando a gente pensa em rosto de leão, a gente pensa em coragem, poder e coragem. Então, o que Deus quer trazer? Deus quer trazer inteligência, rosto de homem. Deus quer trazer poder e coragem, rosto de leão. Qual é o outro rosto? Rosto de boi. Quando a gente pensa em boi, a gente pensa em força. Quando a gente pensa em boi, a gente pensa em serviço. Quando a gente pensa em boi, a gente pensa em sacrifício. Então, rosto de boi, por quê? Porque quando Deus derrama a glória e Ele traz sobre nós o ministério, aquele ministério é para servir. Aquele ministério é para ter a marca do sacrifício. Aquele ministério é para ter a marca da perseverança. Aquele ministério é para ter a marca da força. Então, quando a glória vem, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá poder e coragem, e Deus nos dá sacrifício, perseverança, e Deus nos dá força. Quem recebe essas palavras, diga graças a Deus. E o último rosto do 4º ser é rosto de águia. A águia fala de renovo, sim, mas águia não fala somente de renovo. A águia fala de realeza, que a águia voa que nem pardal baixo, que nem pombo. Aleluia! A águia voa que nem pardal, que nem rolinha. Não, meu irmão. A águia, ela voa muito alto. Então está falando de realeza, e está falando de altura, e altura é profundidade. Ou seja, Deus quer trazer com a glória dele profundidade para as nossas vidas. Mas olha que coisa interessante para a gente ir fechando. Esses seres, eles tinham 6 asas. Eles tinham asas, 4 asas. Eles tinham asas que cobriam seus rostos. E eles tinham asas que cobriam seu corpo. Aleluia! O que Deus estava querendo dizer para Ezequiel? Deus estava revelando a glória dele. Quando os 4 seres se moviam, aleluia, e eles tampavam seus rostos,
O que isso significa? Reverência. Não adianta nada você querer experimentar da glória de Deus vivendo em pecado, se mantendo em pecado e não se incomodando com o pecado. Não adianta nada você querer ver a glória de Deus e você não buscar na palavra um equilíbrio para a sua vida. Deus é um Deus de princípios, então Deus está dizendo que eu e você só podemos experimentar essa glória se a gente aprender a viver a santidade de Deus com mais seriedade e responsabilidade. Eu não estou falando de uma santidade que aparece, não. Porque tem gente tão louca por aí, irmão. Aleluia! Tem gente tão louca por aí, que tem gente tão louca que parece até artista. Ele consegue encenar um papel. Ela parece tão maneira, ele parece tão maneiro, mas quem conhece o íntimo do seu coração é o Senhor. Eu não estou falando daquilo que aparece. É óbvio que a gente precisa parecer ser santo. Amém? Não apenas ser santo, mas a gente tem que parecer ser santo. Mas eu não estou falando agora nessa instância, até porque a gente prega muito sobre isso. Eu estou falando agora de algo mais profundo. Louvado seja Deus. Eu estou falando de algo mais profundo. E esse algo é só você e Deus. Quando Ezequiel viveu essa experiência, ele não estava na companhia de ninguém. Quando Ezequiel vivenciou essa experiência, ele estava na sua casa. Era ele o Senhor. O que Deus está querendo trazer para o teu coração e para o meu coração? Essa santidade. Quando a gente olha para a vida de Sansão, o que Sansão tinha? Um enigma. Os filisteus ficavam de cabelo em pé, porque eles queriam saber onde consistia a força de Sansão. Claro, a gente lendo a Bíblia, a gente sabe que consistia no voto do nazireado, mas os filisteus não sabiam disso. E o que significa esse enigma? Algo entre você e Deus. Quer levar a sério. E para você conquistar esse enigma, esse algo entre você e Deus, você tem que se reservar, você tem que sair dos holofotes, você tem que sair das multidões, você tem que sair dos alvoroços e você tem que ir para um lugar secreto. Você tem que ir para um lugar secreto. Você tem que ir para um lugar secreto. E às vezes nós temos essa dificuldade para ir para um lugar secreto. A prova cabal é esse relógio de oração. Eu não quero jogar piada para ninguém. Eu não quero isso. Até porque eu não sou de piada, sou direto. Mas eu não estou jogando piada nem direto. Eu estou querendo que você pense. A gente leva a igreja a jejuar, a gente leva a igreja a orar e a gente vê como é difícil. Você jejua para fazer exame. Você jejua para salvar um ente querido. Aleluia! Mas você tem dificuldade para jejuar por sua própria vida espiritual, pela obra do Senhor. Quando você está no pico do urubu, no vale da sombra da morte, você passa saco para Deus e o mundo. Olha por mim, olha por mim, olha por mim, olha por mim. Mas você não olha. E isso está falando do que? Desse lugar de intimidade. Deus nessa noite quer nos levar para esse lugar, porque quando os querubins ali atampavam seus rostos, eles estavam querendo reverenciar a glória e a santidade de Deus. E olha que coisa interessante, eu estou dando um salto. Diz a Bíblia que, aleluia, as suas duas asas de baixo, ele tinha asas e mãos ao mesmo tempo. Puxa, pastor, se eles tinham asa, para que ter mão? Eles deveriam reverenciar o Senhor, mas as outras asas falam de quê? Irmãos, nós sabemos que a igreja ela precisa caminhar na reverência, e a igreja precisa caminhar em qual outro braço? Na adoração. A igreja precisa caminhar na reverência, reconhecendo a santidade de Deus, e como a igreja precisa caminhar na adoração.
E você já viu como as pessoas têm dificuldade para adorar? Principalmente quando elas estão mal-humoradas, descontentes da vida. Eu não estou falando de uma adoração somente atrelada à música, mas eu também estou falando de música, porque diz a Bíblia que a música é uma expressão de adoração. O que diz lá no Salmo 150? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. E quantas das vezes a gente não adora? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a glória de Deus, ela não é da responsabilidade do ministro de louvor. A glória de Deus, para a glória de Deus vir, para a glória de Deus vir, não é da responsabilidade dos ministros de louvor. É óbvio que os ministros de louvor estão ali para ser o canto, para a água fluir. Aleluia! Mas eles não têm essa responsabilidade de trazer agora. O que se Deus quiser trazer agora? A gente vai subir no elevador e lá no céu roubar a glória de Deus e trazer? Não! Aleluia! Deus traz a glória quando Ele quer. Mas o que falta na gente muitas das vezes? Uma disposição para a glória. Quando a gente olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do dia de Pentecostes, quem conhece a história do dia de Pentecostes, diga graças a Deus. E na história do dia de Pentecostes, o que eles estavam fazendo? Um estava no zap, o outro estava no gabinete, o outro estava no banheiro, o outro estava sentado, dormindo. Ai, que bom. Eles estavam assim, não, diz a Bíblia, que todos estavam orando unanimemente. Sabe o que é unanimidade? Sabe o que é unanimidade? É todo mundo fazendo a mesma coisa. Unanimidade é todo mundo fazendo a mesma coisa. O cara quer ler Bíblia na hora do louvor e da adoração. Você abrir a Bíblia para acompanhar, como crente bereano, o que o pregador está dizendo de lá. Esse pregador está falando besteira. Aleluia! É até coerente. Claro, você faz isso. É o pregador surdo e fala uma doideira. Agora, na hora do louvor e adoração, você brincando com criança. Na hora do louvor e adoração, você conversando. Na hora do louvor e adoração, você sentado aí, que nem um bocó. Quando você vai receber seu salário, estou falando para quem tem problema de saúde, mas tem muita gente que se desculpa nisso. Quando você vai para o banco pegar seu salário, que tem fila, o que você faz? Você fica em pé. Se tiver que a minha hora, você fica em pé. Ou você cria um tumulto lá com o gerente, não dá. Você, não, eu vou quebrar isso tudo. Por que não pode ficar de pé meia hora no louvor? Por que não pode ficar 40 minutos no louvor? Se você fica em pé para enfrentar a fila. Eu não estou falando aqui para aqueles que têm problema de saúde, não. Você já viu que até aqueles que têm problema de saúde, mesmo com a muletinha, ele vai lá e fica lá na fila do banco para pegar a merreca. Por que na hora do culto não pode? Ah, pastor, eu estou morto. Então quer dizer que você entrega sempre o bagaço para o Senhor? Então quer dizer que você entrega sempre o bagaço para o Senhor? Olha o que os anjos fazem, eles adoram a Deus. Eles adoram a Deus. Não, pastor, eu não estou a fim de adorar, amém? Mas é muito engraçado, né? Glória a Deus. Uma vez eu ouvi um amigo meu falar, isso tem anos, esse amigo já até morreu. Carlos Eduardo, já morreu há muitos anos atrás. Mas ele fala uma coisa muito engraçada, que tem crente que é uma comédia. Ele é apagado sem microfone. Mas com o microfone na mão, parece que o rosto toma no ombro dele, ele grita, berra, pula, sapateia, aleluia, faz de tudo. Mas quando ele está sem o microfone, ele é um bocó. Como é que você quer ter legalidade para convocar a igreja a adorar se você não adora? Como é que você quer ter a legalidade para convocar a igreja a dar lugar ao varão se você não dá? Como é que você quer ter legalidade
realidade, aleluia, para você, aleluia, chamar atenção se você não está ali. Deus está te convidando nessa noite a adorar. Glória ao nome do Senhor. Eu adoro com o microfone na mão, eu adoro sem microfone na mão, porque eu adoro adorar o Senhor. Porque eu entendo que está na casa do Senhor é um momento ímpar. Às vezes você vai viver lá fora, como um pastor presidente, quando você chega no mundo, uma porra para resolver, aleluia, uns pepinos para resolver, e só Jesus, meu irmão. Mas tirando isso, nós estamos no altar para adorar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, vou fechar. Glória a Deus. Vamos lá. Aí diz o versículo 12: e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, ia. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto gera como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpada. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Ou seja, sempre tinha luz, sempre tinha glória. Aí o versículo 16: o aspecto das rodas e a roda e a obra delas era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio da outra roda. Calma aí. Andando elas, andavam pelos seus quatro lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que fazia medo, e estas quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Ou seja, o Espírito movia as rodas, e as rodas se moviam. Rodas se movendo fala da providência de Deus. Então Deus estava dizendo para Ezequiel: eu vou trazer providência para vocês nesse deserto. Se vocês estiverem abertos para experimentarem da minha glória e reverenciarem a minha glória, eu vou trazer providência. E o interessante é que essas rodas gigantescas, elas eram cheias de olhos. Parece até filme de terror. Esses olhos todos sobre a roda significa: a minha providência é plena, porque eu sou sabedor de todas as coisas, porque eu sou aquele que tudo vê. Então Deus estava dizendo para Ezequiel: se você permitir que essa glória venha sobre a tua vida, eu vou trazer reverência para o teu coração, eu vou trazer adoração para a tua vida, eu vou trazer providência, porque eu conheço as tuas necessidades mais secretas. Agora é fácil entender quando a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Aleluia! Agora é fácil saber disso. E eu fugi um detalhe, aleluia, esses seres embaixo dessas asas, que representava a adoração, diz no versículo, que tinha mãos. Então eles reverenciavam a Deus, eles adoravam a Deus, e eles trabalhavam a Deus, porque a mão fala de trabalho. Pastor, eu estou cheio da glória, vamos para a Santíssima. Sempre tiro sem poder, aquela obra não dá em nada. Pastor, eu estou cheio da glória de Deus, vamos para a Santíssima. Que é 1h30 de viagem? Sangue de Jesus sem poder. Vamos cuidar de uma vida na igreja? Não, pastor, a gente é muito problemático. E aí, meu irmão, vamos guerrear na escola bíblica? Você tem potencial para dar aula? Ai, não, eu tenho timidez. Para pecar ninguém tem timidez. Para ir nos porteiros da vida, ninguém tem timidez. Para cair na cantar e falar mal do pastor, não está revoltado, ninguém tem timidez. Agora, para fazer a obra de Deus, todo mundo é fracote. Todo mundo é fracote. O que a Bíblia fala? Que as mãos desses seres falam de serviço.
E uma coisa que eu achei muito interessante, meu irmão, que eu estava pesquisando, sabe quantas vezes Deus deu essa mesma visão para Ezequiel? Isso eu achei interessante. Ao longo do ministério de Ezequiel, o capítulo 1 fala sobre a visão dos querubins, a visão dos 4 seres. Mas eu estava fazendo uma pesquisa que eu venho lendo há dias, esse Mereguedo, e uma coisa que eu descobri que eu achei muito interessante, olha que eu já li o livro de Ezequiel todo, mas nunca parei. Tem coisas que o varão ele só chama a atenção na hora certa, né? Aleluia! Uma coisa que chamou a minha atenção, que essa revelação, Rafael, que Deus deu para Ezequiel, Deus deu essa mesma revelação 4 vezes. A primeira vez, Deus deu essa revelação quando chamou ele para o ministério. Quando Deus diz para Ezequiel, ponte de pé, que eu falarei contigo, Deus traz a revelação da glória para Ezequiel, a primeira vez. Aí depois, aleluia, Deus dá essa visão para Ezequiel novamente, quando ele usa Ezequiel para decretar juízo sobre os desobedientes. Ou seja, antes de Ezequiel profetizar, Deus dá a mesma revelação para Ezequiel, aí Ezequiel vai lá e decreta juízo sobre os desobedientes. Aí passa 1 ano e meio depois. Aí Ezequiel está convivendo ali com aquela problemática toda, com a maldade daquele povo, com aqueles deuses nos apuda. Aí depois de 1 ano e meio, Deus dá essa revelação de novo para Ezequiel. Ezequiel está meio pasmado com a maldade do povo. Ezequiel está meio pasmado com a loucura do povo. Aí Deus vai lá e mergulha mais uma vez Ezequiel nessa glória. Sabe qual a impressão que eu tenho? É que Deus estava embebedando Ezequiel da glória dele, porque sem a glória, Ezequiel não daria conta do seu ministério. Então Deus, de tempo em tempo, Deus embebedava Ezequiel com a glória dele. Vamos tirar uma aplicação para a nossa vida na igreja. Tem gente assim. Eu comudo, então eu fico logo pensando de igreja, né? Tem gente que é assim. Ele aceita Jesus, está animadão na igreja. Aí ele descobre a existência do batismo no Espírito Santo. E ele fica naquela tara para querer experimentar o batismo do Espírito Santo. Percorre, até que ele recebe o batismo do Espírito Santo. Aí ele fica nos palavras lá, e papapá na igreja. Mas daqui a pouco ele apaga. E aí, meu irmão, por que não fala mais em línguas? Sei lá, pastor, eu sou músico. E meu irmão, cadê aquele fogo, toda aquele glória alto? Louvado seja Deus. Tinha um irmão aqui na igreja, aleluia, hoje ele não está mais aqui na igreja porque ele viajou, e ele dava uma glória que me constrangia, porque era uma glória de alma, era um grito, como se fosse um grito de alma. Às vezes eu me incomodava o grito dele, mas eu achava um barato, porque dava para ver que ele estava ali entregando o seu melhor do Senhor. E hoje ele está muito, não dá mais glória. Uma vez ele veio aqui na igreja, eu estava olhando ele, eu estava aqui adorando nesse dia. Senhor, fala teu filho já foi um adorador tão intenso na tua presença, e ele está tão apagado. Esse é o nosso pai, qual o problema? A gente vai caminhando, e daqui a pouco, sabe o que a gente se torna na igreja? Um religioso. É o automático, eu vou entrar numa oferta, eu vou meu dízimo, dou glória. Aí ele se torna um consultor de igreja. Porque tem gente assim na igreja. Vou lá na Anatólica. Eu sou engraçadinho, meio chatinho de vez em quando. Me perturbadinho. Aleluia. Mas eu achei interessante. A igreja é um ar-condicionado, meio quietinha. Aí ele vai para a igreja assim das coisas. Não, aqui é maneiro, tem isso, não tem aquilo. Aí vai para o outro pedreiro. Não, aqui tem isso, aqui é o máximo. Uma 2 semanas, não gostei disso. Ele é um consultor de igreja. Ele não é mais movido pela glória. Aí ele fica na adoração. Vamos ver se vai errar o compasso da música. Vamos ver se vai desafinar. Vamos ver se o pastor vai estar tão inspirado hoje. Não, vamos ver se a irmã vai pregar bonito. Irmãos, sai disso. Sai disso. Você quer fazer isso? Como é que eu não tenho aquele negócio estandarte cômico? É esse o nome, né? Estandarte cômico.
Aleluia. Vai pagar o ingresso e vai assistir. Vai pagar o ingresso e vai assistir, meu irmão. Está querendo ver uma bela interpretação? É um teatro. É um teatro. Assistir. E depois bate palma. Aleluia. Som. Não, mas ele está som. Ele vai perder esse meio fresco. Som. Esses crentes não é pentecostal. Bendito seja Deus. Meu irmão, aqui é um lugar de adoração. Aí a glória de Deus tomou conta da vida de Ezequiel durante os 4 tempos do seu ministério. Então, se Ezequiel, ele exerceu o seu ministério ao longo de 22 anos, 22 dividido por 4, 3, né? Não, 3, 24, 5, vamos dividir por 5. 5, alguns negueb. Glória a Deus. Não, 6 não é 5, 6 é 24. Aleluia! 5 negueb aí. Glória a Deus. 5 vírgula negueb. Então vamos imaginar que ao longo de 5 anos e alguns neguebs, a glória de Deus vinha sobre a vida de Ezequiel. Aleluia! E qual era a intenção dessa chegada da glória? Envolvê-lo num êxtase espiritual, de modo que ele jamais perdesse aquela afinação espiritual. E o que é uma afinação espiritual? É você falar somente o que Deus quer que você fale. É você profetizar somente o que Deus quer que você profetize. É você seguir na direção, não das ilusões e das fantasias do seu coração, mas é você falar o que Deus deseja que você fale. Eu estava dando aula ontem, aí surgiu um tema lá do assunto que nós estávamos dando aula. Aí uma aluna me perguntou assim: pastor, olha, isso não é heresia? Aí ela me contou a história. Uma irmã que pregava muito bem e ela decidiu abrir uma igreja lá, segundo a moda dela e o risco dela. Ela abriu uma igreja, levou um bando com ela. Ela tinha até uma palavra maneira, porque isso é o mal. Aleluia! Quero ter uma palavra maneira e eu posso ser pastor. Aí ela estava contando que a irmã abriu uma igreja e levou uma galerinha com ela e ela dirigiu a igreja. Aí o marido dela, essa irmã, minha aluna lá na faculdade de Cachadura, de teologia, no Ceforte, isso aconteceu há muitos anos atrás. O marido dela era músico. Então o marido dela não congregava na igreja dessa irmã, mas ia para lá ajudá-la no Guelém. Glória ao nome do Senhor. Aí no belo dia está aí o marido dela. Aí no belo dia, a irmã pregando, dizem que ela tinha uma palavra muito boa, 100 anos isso. Ela pregando, aí daqui a pouco deu a louca, essa é loucura, né, meu irmão? Ela deu a louca dela e ela disse para a igreja: eu estou cheia do Espírito Santo, o poder de Deus está sobre mim, quem me tocar vai ser curado. Aí todo mundo foi para ela, tocou nela, dobrou os joelhos diante dela e começou a reverenciar ela. Aí, essa irmã, que é minha aluna lá no seminário, ela falou que ela olhou para o marido dela, aproveitou que o marido dela é um cara meio imaturo no ministério. Porque ela falou que ela olhou para o marido dela, ela falou assim para ele: não vai. Aleluia! Ela falou para ele: não vai. Aí quase meio turbado. Ou seja, a igreja toda foi lá tocar na lua. A igreja toda foi lá tocar na lua. Aí ela perguntou para mim assim: pastor, depois disso a gente não quis mais ir lá. Eu falei: meu irmão, não tinha que ser criança, igreja é séria. Pastor, se passaram um ano, essa igreja está lá. Com 6, 7 pessoas e não sai disso. Está fora da bênção de Deus. Aí essa irmã me perguntou, essa aluna, né? Pastor, isso é heresia? Claro, minha irmã. Claro. Da maneira que ela falou, pô, pastor, mas será que alguém não pode ser movido pela fé?
tocavam lá na sombra e etc. Irmãos, um caso isolado. Não é uma regra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não posso requerer de vocês adoração, não. Eu sou gostoso de Copacabana. Fazer um riquezinho em miniatura pendurado numa haste. Isso é a coisa mais feia do mundo, né? Você é a coisa mais feia do mundo. Só Jesus. Irmãos, isso é fora da Bíblia. E por que essa mulher chegou nesse nível? Porque quando a glória de Deus vai embora, a gente perde a afinação. A gente perde a afinação. E a afinação é algo muito sensível. Não é qualquer pessoa que tem sensibilidade para perceber. É mais fácil você perceber uma pessoa desentoando, que é a música para uma batida e você está noutra. Aleluia, isso é desentoar. Agora, afinar, você tem que ter um ouvido muito bom para você perceber uma desafinação. E nós sabemos, eu imagino, que a glória de Deus veio sobre a vida de Ezequiel. Sabe para quê, meu irmão? Para que Ezequiel não desafinasse. Porque se Ezequiel desafinasse, tudo iria para os ares. Para a gente fechar. Abra sua Bíblia no capítulo 43, aqui eu fecho. Capítulo 43, abra lá. Capítulo 43. Eu falei que ao longo do ministério de Ezequiel, durante 4 vezes a glória de Deus veio. E eu quero falar da última vez. Porque o tempo não nos permite falar de tudo. Mas eu tenho tudo anotado aqui. Ezequiel capítulo 43. Abra lá, meu príncipe e minha princesa. O pessoal do louvor pode subir aqui para cima. Ligado, tá? Vai se muito alto agora não. Ezequiel 43. Glória a Deus. Vocês estão uma bênção, meus amigos. Ezequiel 43. Quem abriu, diga, eu estou na sintonia. Vamos lá. Versículo 3 em diante. Diz lá. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar. Ou seja, ele está falando das vezes que ele teve essa visão. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa. Diga comigo que a glória do Senhor, entre na casa, que é o meu coração. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente, que é o lado do norte. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Ou seja, Ezequiel não precisou nem entrar no templo. A glória de Deus era tão palpável, Josi. A glória de Deus era tão visível que Ezequiel não precisou nem entrar no templo. O que é o átrio? Vamos imaginar que essa igreja fosse um tabernáculo. Um tabernáculo, os novatos aí, na fé. Amém? Que crente velho sabe disso. Vamos imaginar que essa igreja fosse um tabernáculo. O púlpito, essa plataforma aqui, representava o Santo dos Santos. Amém, meu irmão? Aqui tinha um véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. O lugar santo é o lugar da plateia, aonde vocês estão sentados. Onde vocês estão sentados. Pastor, e o átrio? O átrio é o hall. Esse corredor, aonde a Fabiana está. Aquele hall ali onde o Alexandre está, o diácono Alexandre está. E esse espaço aqui aonde estão os carros e as bicicletas. Olha o que Ezequiel diz. E a glória do Senhor entrou na casa, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito,
e me levou ao átrio interior, a parte interna. E eis que a glória encheu a casa, e ouvi alguém que falava comigo. De dentro da casa, um homem se pôs em pé junto a mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Se coloque de pé nessa noite. Quando a glória de Deus vem, que é base. Quando a glória de Deus vem, eu suporto a casa rebelde. Quando a glória de Deus vem, eu resisto os que me resistem. Quando a glória de Deus vem, eu recebo forças para lidar com a solidão e com o sofrimento. O vento do juízo de Deus está sobre a terra. E esse vento é essa pandemia. Esse vento é a fome. Esse vento é a discrepância social. Uns com muitos, outros com nada. Um vento de juízo veio sobre a terra. Mas que com esse vento veio uma nuvem. Em torno dessa nuvem tem fogo. E no meio dessa nuvem tem um fogo que se assemelha à cor de ambar. Para de dar importância para o vento, meu irmão. Para de dar importância para o vento. O vento veio e ele não vai passar. Porque se cessou o vento da pandemia, vão se levantar outros ventos. Porque Mateus capítulo 24 fala que estamos no princípio de dores, guerra, fome, pestilências, pais contra filhos, filhos contra pais, homens amantes de si mesmo, porque o seu Deus é o seu ventre e ele quer fazer apenas o que ele quer. Mas que essa glória tome conta do seu coração. Que essa glória tome conta do seu coração. Que esse fogo semelhante a cor de ambar aqueça você por dentro, de modo que você volte a queimar. Volte a queimar. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória. Quando a glória vem, os seres de Deus se revelam. É o querubim com o rosto de homem, inteligência. É o querubim com o rosto de leão, poder e coragem. É o querubim com o rosto de boi, sacrifício, serviço, perseverança. É o querubim com o rosto de águia, renovo, realeza, altura, profundidade, como diz Paulo. Eu não sei a altura, eu não sei a largura, eu não sei a profundidade desse amor. Eu só sei que ele é profundo. Como os querubins reverenciavam a Deus, asas que os levavam às alturas, asas que os
Asas que falavam de adoração, mãos que falavam de força, pés que davam para eles flexibilidade, para eles se moverem na direção que o Espírito quisesse que eles se movessem. O que é de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, porque o que é de Deus é movido pelo Espírito. Norte, sul, leste, oeste, deixa Deus te usar, meu irmão. De repente você pense que a glória que vem sobre a tua vida é para salvar apenas os da sua casa. Quem disse? De repente você pense que a glória que vem sobre a sua vida é apenas para ter te trazido para a igreja e para você ficar aí sentado, salvo e satisfeito, sem fazer nada. A glória que vem sobre você é para você agir como Ezequiel. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, fale, porque essa casa rebelde. E as rodas, uma dentro da outra, aponta para essa triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, movendo numa mesma conexão, movendo numa mesma sintonia, para uma obra só. Reino dividido não prospera. Não adianta eu querer somar e você querer dividir. Não adianta nada eu querer multiplicar se você subir daí. Não, irmão, nós precisamos caminhar numa mesma direção. Mas pastor, a glória vem e eu me abri para fazer a obra de Deus e para viver tudo aquilo que Deus quer que eu viva. Mas e as minhas necessidades? E as minhas necessidades? Meu sonho da faculdade, meu sonho de ter a minha casa pronta, meu sonho disso, meu sonho daquilo, meu sonho de agolar. Eu quero dizer uma coisa: essas rodas falam de providência, e essas rodas só se moviam quando o Espírito movia as rodas. O Espírito Santo está movendo as rodas nessa noite. O Espírito Santo está movendo as rodas nessa noite. O Espírito Santo está movendo as rodas nessa noite. Rodas como os olhos, muitos olhos, os 7 olhos de Deus estão sobre a terra. Deus de providência.
cobertura espiritual. E se a nuvem se move nessa direção, quero me mover, que uma glória vai ouvir. Que uma glória vai ouvir. Que uma glória. Às vezes, quando a gente fala de glória maior, muitas pessoas pensam, pastor, o que você deseja? Que eu fique rico da noite pro dia, que eu me torne um pastor, que eu me torne o pregador mais famoso do Brasil. Não, porque de repente nem seja isso que Deus tem para a sua vida. Mas a glória de Deus precisa descer sobre a sua vida, porque nós estamos diante de um mundo sedento. As pessoas não conhecem Deus. As pessoas não sabem quem Deus é. E sabem de que forma elas conhecerão o Senhor? Através desta fonte que flui através da sua vida. Através desta fonte que flui através da sua vida. Mas se você é uma fonte seca, se você é uma fonte seca, você tem uma palavra legal, você tem um cântico legal, você tem uma graça para agregar as pessoas próximas de você. Mas quem disse que a glória de Deus se resume nisso? Quantos artistas arrebatam multidões? Será que ele tem glória de Deus? Quantos políticos arrebatam tantos fiéis? Será que eles têm a glória de Deus? Não. A glória de Deus, ela não apenas traz as pessoas para próximo da gente. A glória de Deus transforma as pessoas quando elas se aproximam da gente. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, Senhor, vem com o mesmo da tua glória. Senhor, eu não quero ser apenas o que eu tenho sido. Ezequiel, ele não perdeu apenas um amigo distante, ele perdeu a sua mulher. E se você vai ler lá o capítulo que fala, a mulher dele não era uma peste, ele estava torcendo para Jesus levar para a glória. A mulher de Ezequiel era uma bênção na vida dele. Então para ele foi muito doloroso. E de repente você está aí imaginando, será que tu não vê que eu sofro? Será que tu não vê que eu sofro? Será que tu não vê que está doendo? Será que tu não vê que está faltando? Eles têm, eu não tenho. Eles podem e eu não posso. Deus é aquele que conhece a tua necessidade. E todas as suas necessidades serão supridas. Porque Deus não é homem para que para que se arrependa. As pessoas, elas falham. Elas falharam com você. Elas falham. E elas falharão. Mas o guarda de Israel, ele não dorme, nem tosqueneja. Eles vão cantar uma canção enquanto você se quebranta, orando. E a gente vai fazer uma oração depois. Quando a glória vem. Quando a glória vem. Então que a glória vem.